Olá, bem-vindos ao Divulga Edu, o podcast que tem como objetivo divulgar as pesquisas que estão e foram realizadas no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes. Dando sequência aos nossos encontros, hoje temos uma pessoa muito especial. Quando a gente fala aqui da Unic, sempre vem também, ela está sempre associada à professora Andréa Carla, professora doutora Andréa Carla, né, com doutorado em Educação. Também, além de ser professora da Universidade Tiradentes, aqui do programa, também é servidora do Estado. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Daniel. Além de tudo isso, eu gostaria também de me identificar como mãe e uma boa amiga, né? Eu acho que nesses dois lugares eu me coloco de forma bem pessoal. Professora, antes de a gente falar sobre a educação aqui na Universidade Tiradentes, as pesquisas, gostaria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória antes da universidade, antes de como atuação na universidade, o que é que impulsionou a senhora a seguir esse caminho da educação, visto que no currículo da senhora está sempre ali a educação presente, né, desde a formação inicial. É verdade, Daniel. Como eu sou do interior, eu acho que quem é um pouco tem a minha faixa etária, né, vai lembrar que a gente só tinha pouquíssimas opções. Então, ou você fazia o curso científico, que hoje é o ensino médio, ou fazia o curso de contabilidade ou o curso de magistério. E eu tinha uma irmã que já era professora e eu achava aquilo bonito, né? Então, eu optei pelo magistério, no colégio Humberto Mendes, lá em Palmeira dos Índios. Mas confesso que eu não tinha ideia que o magistério me acompanharia tanto tempo. E eu me lembro também que quando eu terminei o magistério, aí eu já, vamos dizer assim, auxiliar de professor. Aí eu ajudava os meninos na escola que tinha lá perto da minha casa e por alguma coisa, quis fazer vestibular. E eu tinha certeza que eu ia fazer direito, você acredita? Tinha certeza. Desde aquela época? Desde aquela época. Saí de Palmeira dos Índios, veja. Me lembro como hoje, meu pai foi comigo para Maceió e eu tinha certeza, eu saí de casa certa que eu ia fazer direito. Aí quando eu cheguei lá, vi pedagogia, achei um nome bonito. E perguntei a alguém da fila, você acredita assim? A pessoa disse, não, é a continuidade de professor. Eu digo, bom, já que eu estou sendo professora, vou seguir na pedagogia. Fiz pedagogia e fui aprovada. E foi nesse lugar que eu comecei a questão do magistério, na UFAL. Depois eu vim morar em Sergipe no ano seguinte e continuei com a pedagogia e de lá para cá a educação fez parte da minha vida. Perfeito. E aqui dentro da Universidade de Tiradentes, como foi essa trajetória até o PPED? Eu não consigo olhar para a minha trajetória sem ver nela a Universidade Tiradentes. Porque antes de eu chegar na UNIT aqui em Sergipe, eu fui professora de uma outra faculdade e também já era, vamos dizer assim, servidora pública. E aí eu tive a honra de trabalhar com o professor Dr. Ronaldo Linhares, e ele gostava do meu trabalho, e ele me convidar para ser assessora pedagógica do início da educação à distância que estava acontecendo aqui na UNIT. Aí eu vim como assessora. E dentro desse lugar da assessoria, eu passei pelo núcleo de educação à distância, como supervisora de tutoria, como coordenadora de EAD. Depois eu fui para o ENAD, coordenar o ENAD, depois fui presidente de comissão própria de avaliação. Depois eu coordenei o projeto Currículo por Competências. E depois de 18 anos na parte administrativa, eu disse, vamos dar um tempinho, deixa eu me dedicar agora à pesquisa. E aí eu estou agora na pesquisa. Nessa brincadeira aí são quase 22 anos na universidade. Uma vida, né? Uma história. Uma história. Bom, a senhora tem um grupo de pesquisa, o GPDAC, que estuda docência, avaliação, currículo e contemporaneidade. Quais são os principais focos de pesquisa em andamento e de que forma dialogam com a educação no Brasil atualmente? Quando a gente pensou em um grupo de pesquisa, eu pensei muito naquilo que me agradava, Bianca. Todo mundo, quando pensa pedagogia, né, pensa alfabetização, educação de jovens e adultos. E quando eu me formei em 1997, estava começando a surgir uma história de tecnologia, né? E aquilo me encantou. E também o que me interessou foi o meu orientador de mestrado e doutorado, que é um pesquisador na área de avaliação educacional. Eu acho que eu fui contaminada, eu acho que o avaliador todo orientador tem esse negócio de, né?
Chamar, tem um pontinho que ele pouquinho. aperta lá. E aí eu fui lendo sobre avaliação. Então, quando eu pensei em criar o grupo, e já envolvida com a questão da educação no estado de Sergipe, e também envolvida dentro da universidade com as questões de avaliação, que nada é avaliação externa, e currículo. Então, o grupo GPDAC, ele vem nessa perspectiva de analisar o contexto das avaliações, tanto formativas como diagnósticas e somativas. Então, inclusive, uma das linhas do nosso grupo é a avaliação educacional. E você que está me ouvindo aí, se você tem interesse em pesquisar, vem para cá. A outra é o currículo, né? Currículo da educação básica e ensino superior. E outra linha do GPDAC é a gestão. Então, nós temos muito trabalho. Para você ter uma ideia, eu tenho mais de 20 já orientações de mestrado, 11 orientações de doutorado, e todos nessa linha, né? Então, eu orientei teses maravilhosas, como a de Jacques Fernandes, sobre a infoinclusão, de Lígia, que foi sobre a BNCC e a alfabetização, de Ana Débora também, sobre a questão da BNCC e sua implantação em Aracaju. Estou colocando as mais recentes. Sim. Mas as anteriores, como de Fabiana, né? Fabiana Oliveira, que trabalhou robótica. Veja, há mais de 10 anos ela trazia a robótica nas salas de aula. O professor Anderson também, que foi meu aluno, né, e é hoje vice-reitor da UNEL, trabalhou com a questão de processos na gestão educacional. O Matheus Sá, que trabalhou também com a questão do processo. Resumindo, eu não consigo entender, quando você fala de educação, sem você falar de currículo, avaliação e gestão. Então, esse é o foco do GPDAC. Porque a gestão, ela é importante. O papel do gestor faz a diferença. Mas esse papel do gestor tem que ser norteado pelo caminho. Se ele for da área educacional, nesse sentido, o currículo, a matriz curricular, vamos dizer assim, é um caminho. E onde é que essa matriz curricular se consolida? Na avaliação educacional. Então, esse é o nosso foco. A senhora recentemente tem uma relação muito boa com a Espanha, com Salamanca, e aqui estão algumas pesquisas do grupo fazendo algum contato, alguma... Daniel, eu esqueci de falar que, inclusive, recentemente a gente participou de uma proposta de seleção na FAPTEC, que durante 2 anos nós vamos pesquisar o ICMS social, que é o imposto, né, sobre circulação de serviços, que é o investimento que o governo faz nos municípios para a melhoria da educação. E o GPDAC ele foi agraciado com esse edital. Com relação a Salamanca, a nossa relação foi bem interessante. Porque eu tive uma experiência com Salamanca antes, quando essa instituição me enviou para passar um mês lá, né, estudando. E aquela foi uma sensação tão grande, sabe? Porque assim, eu nunca tinha saído do Brasil. E você ir para uma cidade como Salamanca é viver um outro contexto. Depois eu voltei, 5 anos depois, eu voltei para fazer o pós-doutoramento, né? E foi algo também gigantesco, né? Fiz muitas amizades e, obviamente, um pesquisador que sai da sua terra para ir para outra instituição, ele está levando também as pesquisas do grupo, as pesquisas dos colegas. E a relação ficou tão estreita, Daniel, que hoje a gente tem a edição da Escola Internacional de Verão. Sim. E engraçado que essa escola não surgiu no meu coração. Ela foi uma proposta, eu voltei depois para ser professora visitante, e lá me fizeram uma proposta. Vamos fazer uma escola internacional de verão? Vamos estreitar esses laços? E nós estreitamos os laços, recebemos o ano passado aqui o pessoal de Salamanca, e este ano estamos indo, né, para Salamanca, para que a segunda edição é lá. Então, é um ano no Brasil, um ano lá. Isso tem dado muito fruto. Então, estudos comparados, o Adriano vai tentar fazer uma perspectiva da educação comparada, os nossos colegas estão com professores da Faculdade de Educação com coorientação, eu também. Isso tem sido uma experiência muito boa, porque a gente tem essa coisa assim, parece que o mundo lá fora é melhor, né? Vamos dizer assim. E quando você olha, você tem pesquisas de qualidade, profissionais de qualidade, e essa troca é possível e essa troca é belíssima entre os pesquisadores.
Perfeito. Professora, muitas discussões hoje se colocam sobre o uso de tecnologia no processo de fazer docente, mas o currículo tem sempre algo diferenciado, né? Assim, talvez o sucesso em algum desses pontos esteja relacionado ao currículo e a gente vê que ultimamente tem modificado. Como é que a senhora tem avaliado essa... Porque a área de atuação também é políticas públicas. É. Como é que a senhora tem visto as políticas públicas para o currículo nesse processo de educação aqui no Brasil? Nesse momento, eu estou feliz com o movimento que eu vou falar daqui a pouco para você. Me lembre desse detalhe. Eu acho que eu sempre achei que todo recurso tecnológico ele é meio, ele não é fim. Então, o currículo, uma matriz curricular, ela tem vamos dizer assim, uma linha de formação. Como é que as tecnologias entram? Elas entram na linha metodológica. Então, eu tenho a impressão que até o próprio Brasil, vamos dizer assim, há 2 décadas atrás, eles não entenderam isso. Tinha os laboratórios de informática, que era uma coisa à parte na escola, né? E hoje, com a BNCC, Daniel, e se você pegar, assim, das 10 competências, a quinta competência está lá falando sobre a questão do uso da cultura digital. Então, eu acho que agora a gente está num momento legal, porque não é a tecnologia externa ao currículo, elas têm que estar inserida dentro do currículo. E não tem que ter um profissional para o currículo. Todos nós que somos professores, de alguma forma, nós temos que dominar, não vou usar dominar, mas manusear criticamente essa tecnologia. Então, eu estou muito feliz porque, por exemplo, tem a BNCC Computação agora, e que está trazendo pensamento computacional, cultura digital, e tem outra aí também, são 3 focos que ele dá. E ele tem nessa pegada assim, olha, o currículo não é só treinar o aluno para a tecnologia. Ele tem que ser treinado porque o século XXI, necessariamente, todos nós que vamos viver nele, vamos usar de alguma forma a tecnologia. E eu tenho gostado. Eu acho que a pegada agora entre pensar a tecnologia e pensar o currículo, eu acho que tirou esse lugar, vamos dizer assim, da disciplina e agora está mais numa linha de intersecção, vamos dizer assim, entre os conteúdos e o uso desses dispositivos tecnológicos. Perfeito. Porque a gente via muita discussão do que o currículo ia para um lado e talvez o perfil dos alunos da escola ia para o outro. E esse movimento vê que está se alinhando, né? Agora, é um movimento que está se alinhando, mas a gente não pode esquecer uma coisa. Que nós, se você der uma olhada assim para quem são os professores, né? Então, grande parte dos professores, eles são de uma outra geração. Então, eu acho que o movimento desse professor de usar a tecnologia e se formar, a gente precisa considerar muito. Porque quem é jovem como vocês, eu vou falar besteira aqui, acha que é rápido. Mas para uma mulher como eu, né, que já tenho aí mais de 50, se você me perguntar assim, professor, o que é que a senhora queria com relação à tecnologia? Eu ia dizer, eu queria tempo. Eu queria tempo, sabe para quê? Porque para vocês é rápido, mas eu queria tempo assim para estudar mais sobre isso, para utilizar isso de forma tranquila. Eu tenho um Instagram. Outro dia eu estava com a minha bolsista de iniciação científica, dizendo assim, como é que compartilha? Como é que eu curto e fica a minha carinha? Como é que eu coloco para alguém comentar, compartilhar com alguém? Para vocês jovens, isso é fácil, mas para mim isso é uma nova aprendizagem. Sim. Então, eu acho que tem esse lugar aí que é o professor entendendo que precisa se envolver e que precisa usar essa tecnologia. E o mundo num aligeiramento terrível, com tanta tecnologia, que às vezes não nos sobra tempo. E eu queria ter mais tempo para, inclusive, desenvolver produtos tecnológicos. Nós estamos aqui. Eu adoraria saber fazer cortes desse vídeo para colocar no meu Instagram. Eu vou tentar, viu? Prometo. Mas isso é aprendizagem, que às vezes a gente não acha, é irrelevante, mas é aprendizagem.
Sim. E dá trabalho. Se para você já trabalha, imagina para mim, que ainda fico ali lendo como é o processo, como é que acontece. Não é tão fácil. Então, acho que tem um discurso que me incomoda. É o discurso de é fácil, é rápido, né? Eu acho que não é tão rápido assim. Eu acho que tem domínios desse uso da tecnologia que é igual ao Excel. Eu adoro trabalhar com Excel. Então, assim, o Excel, se você passar 2 meses sem fazer nada nele, quando você volta, você fala, como é que coloca a função? Não é assim? Nossa, eu não sei mexer no Excel. Você não sabe. Mas não, tipo assim, eu Mas sei veja, o básico. é uma geração diferente. Ela é mais nova do que eu. Tá. Mas eu fiz, na época de escola, eu fiz curso básico de informática. Eu fiz curso de informática, Não, mas veja, bebê. com noções de Word, Excel, aí PowerPoint era um plus no curso. E PowerPoint, noções básicas de internet. Mas fala a verdade, você só aprendeu a mexer esse negócio quando você teve que fazer, não foi? Isso. Então, se a gente para de fazer, mexer, a gente esquece. Né? A gente esquece. Então, Tipo, eu parei de mexer no Excel e esquece. E não há problema nenhum em esquecer. Só que para você retomar a fazer, você vai ter que parar um pouquinho, vai ter que estudar, vai ter que olhar, né? E é legal. Eu vou dizer a vocês que eu tenho descoberto coisas boas. Hoje, assim, tive uma dificuldade, eu procuro lá um vídeo me ensinando. Aí a pessoa vai dando passo a passo e eu vou fazendo no meu. Vai dando passo a passo e eu vou fazendo. Isso demanda tempo, atenção, encontrar os ícones corretos, fazer a leitura das barras de rolagem corretas. Isso é letramento. Sim. Então, às vezes aquilo que as pessoas acham que é rápido, não é tão rápido assim. É um novo letramento, né? E isso precisa ser discutido, porque não, a gente vai gravar o vídeo para você assistir depois. Depois quando? Em que tempo? Então, a gente precisa começar a rever também essas coisas. Esse aligeiramento que, no meu ponto de vista, tira um pouco dessa humanização da educação. Porque a sociedade ela é rápida porque ela não é profunda, né? E assim, nesse sentido de informação e tecnologia, porque eu tenho lido ultimamente que é uma estratégia para que ela seja mais fluida. Quanto menos peso, carga e sentido fizer, é melhor para a fluidez. Mas aí é que tá. Eu, como professora de epistemologia, isso me incomoda. Porque são os mergulhos profundos que nos fazem entender as coisas. Então, tem autores como A Crise das Incertezas, A Utilidade do Inútil, que todo mundo acha que hoje tudo tem que ser útil e rápido. Veja, mas humanizar, civilizar, precisa demorar-se um pouco. Não é demorar a vida toda, não. 1 ano, 2, não. Mas é preciso degustar. Quem falava muito isso era Rubem Alves, né? Ruminar aquilo que você fez. E eu acho que esse tempo que ele tem sido propagado como normal, né? O autor Byung-Chul Han, que fala da sociedade da transparência, sociedade do cansaço, tem nos alertado para isso, né? É preciso degustar. E você vai vendo a educação acontecer, no meu ponto de vista, de forma muito aligeirada, muito rasa, né? Tem ali o dispositivo que faz, tem isso, mas não é o dispositivo que está em jogo, não é o aligeiramento, é o seu construto teórico sobre aquilo. Isso, para mim, eu não abro mão. Isso é importante. E quem foi meu aluno sabe disso. Essa demora, eu vou chamar de demora, do currículo em se adaptar a essa nova realidade, ela é proposital para ver essa maturação das questões teóricas, para ver se realmente a sociedade vai caminhar por esse ponto, ou até que ponto é interessante fazer essa adaptação e não fazer com que esse aluno venha para um currículo mais direcionado? Eu acho que tem uma coisa na sua fala que a gente precisa esclarecer. O currículo é um documento, vamos dizer assim, a BNCC é um documento orientador. Os estados elaboram seus currículos. Pela forma como você coloca, parece que é o currículo que orienta, né? Todo o uso. O currículo tem lá dando indicativos. Competência 5, o uso da cultura digital. Quando você vai para a BNCC Computação, você já vem numa outra pegada que eu acho interessantíssimo, pensamento comunicacional.
E o engraçado é que de forma blugada e não blugada, e desblugada, que eles falam. Perfeito. Mas veja, Daniel, não é o currículo. O currículo é um documento. Sabe quem é que muda isso? É a prática docente. Porque o documento, se você tira o professor, esse documento ele é um documento morto. É o que o professor faz com aquilo que dá sentido ou não a um uso, vamos dizer assim, mais consciente, seja da tecnologia, seja da avaliação. É porque o processo avaliativo é um processo sério. Muita gente acha, eu vou fazer uma pergunta para o aluno. E acha que é qualquer pergunta. Aquela pergunta tem intencionalidade. Qual é o objeto do conhecimento daquela pergunta? Qual é o nível que eu quero que o meu aluno, que eu quero perceber se o aluno dominou desse objeto do conhecimento? Então, não é o currículo, não é, o texto, é prática. a prática, é a formação do professor. E nesse sentido da formação, eu acho que a gente precisa discutir mais. Seria, a senhora falando, foi isso que veio à luz, assim, perguntado como é que a senhora tem enxergado a formação docente nesse sentido, né? Eu vou ser bem sincera sobre a formação docente. Eu tenho me preocupado muito, devido ao aligeiramento das coisas. As formações hoje, tanto, vamos dizer assim, da educação básica ao ensino superior, eu acho que é muita coisa. Às vezes eu queria coisas menores, coisas mais básicas. A gente fala de alfabetização, vamos dizer. Gente, a alfabetização é uma técnica. Eu domino o conceito, mas como é que eu coloco esse conceito na prática? Como é que eu descubro se Bianca ela é uma criança, vamos dizer, iniciando a alfabetização, ou ela já é fluente na alfabetização? Isso é uma técnica. E nós que fazemos a pedagogia, a gente vê as disciplinas. Então, tem muita coisa nessa formação do professor que eu acho que teria que sair do âmbito generalista para ir para o âmbito que o povo gosta mais desses termos agora, né? Fab Lab. Eu gosto. O termo mão na massa, oficina mão na massa. Né? Tá ali um quadrado. Engraçado, um quadrado, um triângulo. Como é que isso se recompõe? Como é que eu uso isso? Como é que eu coloco uma criança para ele saber os centímetros disso? Isso parece bobo que eu estou dizendo, né? Mas não é não. Isso é técnica. Que às vezes se resume somente à época do estágio, né? Pois é. Mas o percurso deveria também ter essa prática ali. Então, eu gosto daquela formação em que o professor, ele sai da formação e diz, aprendeu alguma coisa para colocar em prática. Eu agora sei o que é que eu vou fazer com este ábaco, com este fantoche. Eu agora sei como o Socrative vai me ajudar numa aula lá na graduação. Eu agora sei fazer um formulário no Google para detectar algumas coisas. Está entendendo? Uhum. Então, às vezes, a gente fala muito desse lugar da formação. E se você é professor, tá me ouvindo aqui, eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo. É tudo muito genérico, é muito grande, é muito rápido, aí coloca todo mundo em um auditório, aí parece que todo mundo aprendeu. Isso é bom? É. Traz coisa boa? Traz. Mas quero lhe dizer que é no fazer de uma oficina que a gente aprende. Às vezes eu tenho conversado com muita gente e a impressão é a mesma. É mesmo, que bom. Eu não estou falando aqui. Não, né? que assim, só quando sai, que vai pro dia a dia, é que parece que a pessoa aprende. Assim, talvez o que eu aprendi na faculdade. É um exagero. Assim, não estou usando nada do que aprendi lá. Claro que tá. Não, mas é um exagero, claro que tá. Mas é muito da prática, né? De dizer, tipo assim, você vai aprender mesmo quando estiver em sala de aula. Porque a sala de aula, ela é na carne. E aí, se o professor ele tem esse comprometimento, ele olha assim, Bianca não está aprendendo. Então, eu vou me aproximar mais de Bianca para saber qual é a dificuldade de Bianca. E aí eu acho que este lugar
humanizador da educação, que inclusive Bernard Charlot tem falado sobre isso, que a educação ela deve ser humanizadora no seu livro, eu aconselho, viu, a vocês, é o último livro dele, eu acho que é A Barbárie, alguma coisa assim, Educação e Barbárie. E assim, ele tem colocado isso. Só que para humanizar, esse professor precisa de tempo para olhar. Demorar-se na dificuldade para planejar a atividade para que Bianca supere aquele lugar que ela está. E eu, como professora da graduação, né? Eu vou olhando, eu tenho uma disciplina que é a elaboração do projeto, eu vou olhando ali onde cada aluno vai tendo a dificuldade, né? E eu sempre deixo um tempinho ali para pegar aqueles que eu estou percebendo que tem dificuldade. Você está aqui perto de mim? Vamos olhar aqui o que você fez desse jeito. Ontem eu fiz isso com a turma, né? Com 5 alunos que ficaram. Saí daqui, era quase 10h20 da noite com o aluno. E o aluno dizia, poxa, eu não pensei desse jeito. Eu estou indo para outro caminho. É este demorar-se, que eu acho que na educação a gente precisa rever urgentemente. A senhora acha que, de maneira geral, do ensino básico ao superior, talvez o maior problema atualmente seja tempo? Não, eu acho que não é tempo. Eu acho que é nós sabermos utilizar esse tempo de forma consciente. Isso é o que faz falta. Então, assim, eu vou para uma formação de 4 horas, meu desejo é sair com alguma coisa pronta. Porque aquele tempo de 4 horas me permitiu construir algo para eu ir para a sala de aula. Seja na graduação, seja nas nossas formações. Isso dá vida. Tem coisa mais bela de que você... Não sei se já aconteceu com vocês irem para um seminário e você ficar ali 2 horas numa palestra, você diz, não tinha imaginado isso. É a catarse que faz o diferente, sabe? E eu acho que é esse lugar que a gente precisa voltar para a educação. Então, é formação em cima de formação, formação. E aí o professor está na sala de aula, né? Ele é cobrado para bater as metas, cobrado para alfabetizar, tem que estar assistindo as coisas, tem que estar fazendo as coisas. Então, não é tempo, é a gente saber organizar esse tempo, para não atropelarmos os processos. É sobre isso. A senhora falou sobre alfabetização, e aí, vendo no currículo, a senhora tem contribuído com um programa, né? Para um programa que é o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Queria que a senhora falasse sobre o programa e quais são as perspectivas aí. Veja, eu cheguei na ASCAN, na Assessoria de Colaboração com os Municípios, porque eu também sou técnica da secretaria, e lá eu sou técnica, né? E eu não tinha, porque como minha área de pesquisa sempre foi avaliação, currículo e gestão, mais no âmbito da educação superior, eu fiquei encantada. E tem uma coisa que eu queria dizer para quem está nos assistindo. O professor alfabetizador precisa ser muito respeitado e remunerado bem. Porque é a base da criança. Então, participando desse projeto, tendo a oportunidade de estar com colegas que trabalham com alfabetização, eu tenho revisto muito de alguns conceitos meus, dessa, inclusive, importância desse profissional da alfabetização. Então, Sergipe não está com uma colocação, vamos dizer assim, boa, mas nós temos feito todo um esforço. Quando eu digo nós, é a equipe do qual nós trabalhamos, comandada, né, pela professora doutora Luísa Omena. Estamos fazendo o possível para que esses índices sejam alterados. E este lugar da alfabetização ele precisa ser feito com carinho, porque não se faz, agora eu vou sair um pouco de Sergipe, não se faz um Brasil soberano, não se faz um Brasil pensando no século XXI sem cuidarmos da alfabetização das nossas crianças. É impossível, é inadmissível você ter uma criança que chegue aos 7 anos, aos 8 anos da vida dela, sem ser alfabetizada.
Isso tem que nos constranger. Sim. Precisa nos constranger. Porque você imagine, tecnologia bombando, tudo aí acontecendo. E você tem um jovem que não tem uma cultura digital, um pensamento computacional, né? Mídias, não entende, só entende das mídias para reproduzir as coisas. Ele é tão quanto subjugado a essa sociedade quanto uma pessoa que é analfabeta completamente. Porque isso aqui eu coloco na mão das pessoas, eles vão publicando, mas eles não têm um pensamento crítico reflexivo para saber se aquela mensagem é um fake news, o comprometimento daquilo, a importância ética dele em produzir um conteúdo. Eu acho que a BNCC Computação vem com essa pegada e isso eu acho que é fundamental. Então, a alfabetização tem que ser pauta na educação, porque não é sobre só educar, é sobre o futuro de uma nação, é sobre uma soberania nacional. Acho que a senhora tocou num ponto assim, bem importante, falando da alfabetização, porque quando a gente defende investimento, a gente sempre fala de escola, estrutura, merenda, etc. Isso tudo é Né? importante, viu, Daniel? Não, sim, sempre e só pensamos nisso, né? Ou a maioria das pessoas só pensam nisso. E tal, às vezes o governo ou as políticas públicas também só pensam nisso. E a senhora falou num ponto importante da valorização e remuneração desse alfabetizador, né? Porque às vezes a gente vê em escolas, passa ali 5 horas de manhã com a criança, 4 horas e meia, 5 horas, e esse tempo para que ela possa olhar, digerir, pensar a prática dela, ela não pode ou ela tem pouco porque ela precisa correr para uma outra escola para passar mais 4 horas e meia, 5 horas com outras crianças, às vezes são escolas de perfis totalmente diferentes, para poder fazer uma composição salarial, para ter uma estrutura, né? Então, quando a gente fala sobre o olhar, a senhora falou nesse ponto, é importante, né? Porque a gente sempre pensa na merenda aqui, é fundamental, na estrutura, na questão tecnológica, mas esse olhar para o professor também, né? Confesso que hoje uma dos meus grandes desejos era que o professor alfabetizador ele tivesse um outro turno para pensar as metodologias, preparar o material dele, sabe, para estar com ali dando todo o suporte para o aluno. Agora, Daniel, políticas públicas, vamos lá. Eu acho também que se não fosse as políticas públicas, a gente também não chegaria tão longe, Com certeza. né? Porque o que são políticas públicas? São olhares que um governo, independente de qual governo, olha para uma demanda da sociedade que não foi atendida. Então, essa política vem para tentar contribuir com esta situação, né? Então, se eu estou com o índice de crianças no Brasil analfabetas, uma política pública vem e nos dá apoio, né, para isso. Claro que vem com todo o seu arsenal de doutrinação, de falas, mas é o professor que dá o tom. Então, se não fosse também as políticas, isso não acontecia. Mas eu acho que as políticas públicas e nós, professores, a gente precisa se aproximar também dessas discussões, trazer, de fato, a necessidade da escola, do chão da escola, da criança, para as pautas das políticas públicas. Senão, vai chegar políticas mirabolantes, que não vão atender, de fato, ao contexto educacional, né? Tem uma política pública, Daniel, que está acontecendo agora, eu não tenho muito conhecimento dela, mas o nome dela me encanta, que é a Escola das Adolescências. O nome dela me encanta. Aí eu fui pesquisadora e conversando com alguns colegas, vou entender o que é. Veja, aí a gente descobre, por causa dos professores, dos levantamentos, que existe do 6º ao 9º ano um lugar que precisa ser visto. Então, a Escola das Adolescências é pensar para esse público que muitas vezes esteve sem ser enxergado. Porque eu vejo, é uma fase que a criança está com todos os hormônios, ele nem é criança, desculpa-me, ele nem é criança, nem é adulto.
E quem é professor aqui do sexto, sétimo e oitavo ano sabe disso, é um caos. Você está ali com 30 jovens, né? E aquilo tudo. Então, quem é esse jovem? Então, tem agora essa política pública olhando Para esse público este específico. público. Eu amo esse nome, Escola das Sim, Adolescências. perfeito. Por exemplo, escolas conectadas, né? Que antigamente era informática educativa, programa de informática educativa, Proinfo, TV Escola. Agora não, é escolas conectadas. Conectadas a partir do quê? De uma necessidade que está na base, uma necessidade de habilidade. Não estou dizendo também que a base está correta, não. Mas é um documento norteador. Eu não posso tirar isso da pauta. Agora, não é só o que está na base. É o que eu faço com a base, metodologicamente. Para isso, formação de professor é essencial. Porque, veja, eu sou uma professora. E eu, hoje, sinto necessidade de estar me qualificando, gente. Eu estou lidando com jovens. Esses meninos falam coisas que eu fico sem entender. Ficava, por exemplo, vou dar uma palavra boba, né? Quando eu comecei a orientar um grupo de alunos, não, professores, storytellers. Aí eu ia lá e estudar o que era, né? Então, assim, é outra pegada. Então, esse professor, a gente precisa olhar ele com carinho, porque ele é de uma outra geração, que ele tem que entender os processos metodológicos com o uso, seja de tecnologias plugadas ou desblugadas, como falam agora. E o importante nesse meio todo é as estratégias, que também é uma coisa que me incomoda. Parece que só vai fazer sucesso se for metodologia ativa, né? Tem nome agora, metodologia ativa. Para mim, toda metodologia é ativa. Toda metodologia é ativa. O recurso é que você pode usar ou não tecnologia, mas todo o ensino é ativo. Eu gostaria de frisar isso. Por que eu só estou aqui? Porque minha professora de geografia na época abriu os mapas. Vocês jovens não vão entender o que eu vou dizer. Nós decalcávamos no papel branco que tinha, em cima do mapa, e ali a gente decalcava, levava para uma cartolina, pintava os mapas, cobria. Veja, eu sou dessa geração. Aí eu chego hoje, o conteúdo, né, de geografia permanece o mesmo. Mas o que muda? Eu tenho um Google Maps. O professor agora, se ele usar o Google Maps na aula de geografia, ele dá show. Então, não é a BNCC, não é, vamos dizer assim, a escola ter ou não ter, mas o lugar da formação, que é móvel. Formar é sempre um alicerce móvel. O que hoje nos dá segurança, amanhã pode não ser mais. E aí eu vou, como diz Edgar Morin, é a complexidade dos saberes. Eu vou entendendo essas complexidades e vou me performatizando nessa formação de professores. Então, o professor ele se performatiza, né? Isso tem muito eu trabalho hoje com o Steven Ball, né? Essa questão das políticas públicas. Ele se performatiza, né? Nesse fazer dele. Então, esse profissional precisa ser respeitado. A gente caminhando, professora, para o fim, a senhora falou sobre formação do professor e como a senhora sente a necessidade de estar sempre continuando essa formação. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que acompanham o Divulguedu, que estão pensando em fazer o mestrado aqui na Universidade Tiradentes ou fazer o doutorado. Qual a mensagem que a senhora coloca para eles? Me escute aí com carinho, viu? Você já faz pesquisa. A sua sala de aula é uma pesquisa. O seu cotidiano lhe traz elementos de uma pesquisa. Então, muitas vezes você fica pensando que na academia, né, é algo inédito. Eu quero lhe dizer que o que você faz aí na sua escola pode ser transformado em um objeto de pesquisa. Não está tão longe. Permita-se e venha para cá conosco.
Porque nós todos que estamos na educação precisamos estar nos qualificando cada vez mais. E o programa de pós-graduação em educação da Universidade Tiradentes tem 2 linhas de pesquisa, vários grupos de pesquisa. Se aproxime e vem para cá. Perfeito. Professora, gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade da senhora. Ouvir aqui enriquecedor, né, essa conversa, esclarecedor. E muito obrigado por vir aqui. Eu é que agradeço aos dois, né, pela oportunidade de poder compartilhar para tantas pessoas que vão nos ouvir este olhar sobre currículo, avaliação e gestão educacional. Perfeito. E para vocês que quiserem saber um pouco mais sobre o programa do PPED, sobre a linha de pesquisa da professora Andrea Carla, lá no site do PPD tem todas as informações sobre o projeto Guarda-Chuva da professora. A gente já explicou aqui, professora, o que é o projeto Guarda-Chuva nos outros vídeos. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, fique atento, está sempre saindo edital de seleção do mestrado e doutorado para fazer também disciplinas isoladas, né? Então, dá uma olhadinha. A professora também tem uma publicação muito vasta, que já está publicada, disponível nas redes, então é só buscar lá e vocês vão encontrar muita coisa. E é isso, estamos finalizando o nosso episódio de hoje, estamos no Instagram, no Spotify, que está aparecendo na tela para vocês aí. O Divulgue Edu. Em breve vão ter alguns cortes, professora, aí no Instagram. Ative aí as notificações e até a próxima. Até breve. Valeu. Até mais.